Além da saúde, uma área grandemente afetada pela pandemia foi a educação. Os professores precisaram se reinventar rapidamente para adaptar o ensino presencial ao online e os alunos também sofreram com essa mudança repentina, principalmente algumas séries fundamentais como a alfabetização. Agora, com o avanço da vacinação e o controle da pandemia, existe a esperança do retorno 100% presencial das aulas, de que a educação volte a ser como era antes. Nós vamos falar agora com a professora Dulce Regina Vieira para trazer as perspectivas e os desafios esperados para a educação no próximo ano. Dulce, boa tarde. Boa tarde, Bem-vinda ao Tarde News. Eu que agradeço, o convite de vocês. Falar de um tema tão importante como educação, né? Dulce, considerando esse contexto da pandemia, em que o mundo precisou se ajustar, com a educação não foi diferente. Você acredita que em algum momento a educação vai voltar a ser como era antes? Ou, por exemplo, esse modelo de ensino híbrido vai perdurar para sempre? Com certeza, Priscila, a educação nunca mais vai ser a mesma. Na verdade, o que aconteceu foi a pandemia veio acelerar um processo que já estava em andamento, que era a inserção das próprias tecnologias dentro da sala de aula. Isso já vem acontecendo, não é de hoje, mas a pandemia veio dar aquele empurrão final, sabe, que faltava, para que os professores que não estavam ainda tão aptos a trabalhar com a tecnologia como ferramenta educacional, passassem, nem que fosse de forma obrigatória, como aconteceu, a utilizar esses mecanismos digitais para poder continuar a sua missão, a arte de ensinar. Agora, falando especificamente de aulas online, o aprendizado é o mesmo que o aprendizado presencial? Não é o mesmo, Então, é claro que a gente teve aí 1 ano e meio de experiência, com relação a esse aprendizado online. Muitas coisas estão se adaptando ainda, Os professores, como eu disse há pouco, estão aprendendo a lidar com tudo isso. Não é uma coisa tão simples, Você imergir nessa cultura digital. Mas a gente sabe que esse contato físico, esse presencial, olho no olho, como estamos aqui, ele é essencial dentro da comunicação humana, Então, esse acolhimento que você tem no presencial é diferente do online. Então, o ensino híbrido, sim, veio para ficar, mas não na perspectiva como está sendo aplicado hoje, Então, o professor só no online dando esta aula. É um outro modelo, um modelo muito mais participativo. E como que seria esse modelo? Quando a gente fala de ensino híbrido, não é o professor estar na casa dele transmitindo uma aula, por exemplo, O ensino híbrido ele tem um conceito em que o aluno faz parte desse aprendizado no presencial e parte em casa, interagindo com tarefas que ele tem que utilizar, com ferramentas que ele vai, da tecnologia, empregar para corresponder ao objetivo de aprendizagem, Então, é isso que nós vamos começar a sentir, um conceito mais aproximado desse ensino híbrido que veio para ficar. E você acredita que tudo isso que a gente tem vivido no âmbito da educação trouxe prejuízos para os alunos, para o aprendizado, para a educação como um todo? A gente não pode negar que a educação ela foi altamente impactada, Então, é claro que você alfabetizar um aluno, como você mencionou no início da reportagem, presencial, é diferente do que você tentar fazer isso online. Nós tivemos resultados muito positivos nesse sentido e um dos campos mais preocupantes foi a alfabetização mesmo, por questões óbvias, Mas, assim, muitas escolas tiveram sucesso nesse trabalho, mas elas terão sim que fazer todo um processo em 2022, com a volta 100% presencial aí no nosso país inteiro, que olhar para esse campo, e corrigir todas essas lacunas que inevitavelmente ficaram. Isso é um fato. Você acredita que a partir do próximo ano, essas lacunas elas já vão começar a ser preenchidas, esses problemas identificados já vão começar a ser solucionados, ou a educação ainda vai demorar mais um tempo para se recuperar disso tudo? A educação ela vai levar um tempo porque nós temos assim uma desigualdade no nosso país em termos de educação muito grande, Priscila? Então, eu tenho assim realidades da escola pública com realidades de escola particular que infelizmente, são diferentes. São dois mundos. São 2 mundos, exatamente. Então, a escola vai ter que fazer um esforço muito grande para preencher essas lacunas. O prejuízo, ele existe. Especialistas que estudam sobre o assunto já vislumbram aí um atraso de pelo menos 10 anos em termos de educação. Então, vai levar um tempo, mas a gente vai chegar lá. E como as escolas, tanto públicas quanto particulares, devem se preparar para o próximo ano letivo?
Ótima pergunta, né? Então, assim, uma das coisas principais é a escola entender, os professores entenderem que eles vão ter que incorporar, sim, nas suas práticas, metodologias ativas, né? Ou seja, o aluno pôr a mão na massa, ele ser mais protagonista dentro desse processo de aprendizagem. Só assim que a gente vai conseguir realmente avançar e preencher também essas lacunas, né? Então, o professor, ele vai ter que sair daquela zona em que ele achava que detinha ele o conhecimento. Hoje, o conhecimento, a gente sabe, né, Priscila? Dá um Google, você tem acesso a qualquer informação. Não é mais isso que está em jogo, né? E sim a forma como você está empregando esse conhecimento. Sim. Aí as metodologias ativas vêm ajudar. Dulce, agradeço a sua presença, suas informações por esse assunto tão importante que é a educação. Seja sempre bem-vinda aqui nos estúdios do Tarde News. Muito obrigada, eu que agradeço o convite.